1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 2, melhor. 1 Pedro, capítulo 2. Nós estamos numa série de mensagens, hoje é o terceiro dia, né? E hoje nós vamos falar sobre os bebês espirituais. Então você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, que Deus te abençoe. Esse é o terceiro, você vai encontrar a segunda no mesmo canal aí, canal Mariano Anjala. E essa terceira daqui para frente. A primeira a gente não tem nesse canal, mas as próximas estarão aí em nome de Jesus. É uma continuidade, né? Então a gente falou da fecundação, agora nós vamos falar dos bebês espirituais. Na próxima quarta nós falaremos dos adolescentes espirituais, jovens espirituais, até, né, o adulto espiritual. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: deixando, pois, toda a malícia e engano. 1 Pedro 2. Deixando, pois, toda a malícia e engano, fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois a Escritura diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Amém? Querido Deus, Pai bendito, nós oramos nesta noite, louvando o Teu nome, agradecendo ao Senhor e pedindo a Deus a Tua bênção, que o nosso coração esteja aberto nesta noite para nós ouvirmos, assimilarmos e entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Irmãos, eu tomei nota aqui para não esquecer, né? Então eu vou ler aqui algumas coisas. Vamos começando assim, ó. Eu acredito que as pessoas vocês já ouviram falar, né? Já ouviram dizer que se você quer receber algo, se você quer que a tua oração seja respondida, quer que uma necessidade sua seja atendida, peça a oração para um novo convertido. Por quê? Né? Até parece estranho, mas geralmente acontece isso. Não de nós pedirmos uma oração para um novo convertido, mas acontece de logo que a pessoa aceita o Senhor, que ela entrega a sua vida para o Senhor, que ela confia os seus caminhos ao Senhor, essa pessoa tem resposta de oração muito rápida. Eu tenho testemunho de pessoas que entregaram a vida para o Senhor em momentos difíceis e provaram de bênção, de milagre, de resposta. E isso é muito bom. E isso tem um porquê. Deus, ele abençoa abundantemente os bebês espirituais, porque eles precisam conhecer o seu caráter bondoso. Quando a pessoa aceita Cristo, que ela entrega a vida para Ele, ela é considerada no mundo espiritual como um bebê. E eu fico imaginando uma criança, um bebê que não sabe muito bem, que não sabe pedir. A única ferramenta que o bebê tem, o recém-nascido tem, é o choro. Então a mãe começa a conviver mais com o bebê, o máximo que ela puder, para cuidar, mas também para interpretar os sinais que o bebê apresenta. Por exemplo, quando ele está com cólica, ele tem um tipo de choro. Quando ele está com fome. Então a mãe vai diferenciando tudo isso. E a mãe prontamente atende a criança sempre que ela pede, sempre que ela chora. Ela já sabe que a criança precisa ser trocada e etc. Então a mãe está muito próximo do bebê.
quando ele nasce e atende às necessidades dele de uma forma muito rápida. E no mundo espiritual, na vida espiritual, o Senhor também, às vezes, trabalha na nossa vida, quando nós nos convertemos ao Senhor, nos dando, logo no início, algumas experiências, falando conosco, logo no início da nossa conversão, ainda que nós não saibamos muito bem ouvir a voz do Senhor, mas Ele já começa a falar conosco. Eu me lembro do exemplo de Samuel. A Bíblia diz que ele não tinha experiência em ouvir a voz do Senhor, e ele, ouvindo a voz do Senhor, ele foi até o profeta Eli, e o Eli orientou que aquela era a voz do Senhor, e ele atendeu prontamente quando ele entendeu que aquilo era um chamado de Deus. Isso acontece, o Senhor, quando nós entregamos a vida, o Senhor começa a desenvolver, como uma mãe começa a desenvolver o relacionamento com o filho, ainda quando ele está no ventre, e quando ele nasce, passa a conhecer muito mais essa criança. Assim é o Senhor conosco. O interesse de Deus para as nossas vidas é nos conhecer também a cada dia. E podemos identificar facilmente os bebês espirituais. Essa é a parte boa dos bebês. Eles são atendidos muito rápido. Deus responde a oração dessas pessoas quando elas estão iniciando na vida com Cristo. Mas nós podemos identificar facilmente também os bebês, porque eles ainda agem segundo os seus impulsos carnais. O bebê espiritual, quando ele aceita Cristo, quando ele entrega a sua vida a Cristo, quando ele coloca, geralmente, diante da congregação, diante da igreja, ele vem aqui à frente, ele entrega a sua vida para Cristo, e ele sai daqui com Cristo no teu coração, mas ainda com costumes, ainda com hábitos, ainda com manias, que ele trouxe de toda a vida dele. Então é natural nós vermos pessoas, e nós que somos maduros, nós que já estamos há um tempo na jornada com o Senhor, é muito importante nós entendermos que essas pessoas que estão chegando, essas pessoas que Deus está trazendo para o aprisco do Senhor, elas não serão transformadas de uma forma imediata, mas elas passarão por um processo. Colossenses capítulo 3, versículo 8, vai falar um pouquinho desses impulsos carnais, esses impulsos naturais do ser humano que nós encontramos em um bebê espiritual. E Colossenses 3, 8 diz assim: agora, porém, abandonai também todas as coisas. O apóstolo Paulo orientando a igreja de Tessalônica. Abandonai também todas as coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos vestistes do novo, e se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então aqui nós vemos algumas situações, algumas manias que nós vamos encontrar naquelas pessoas que estão buscando nascer de novo para Cristo. Talvez a pessoa, quando ela recebe o Senhor, ela ainda é impulsiva, ela ainda é mentirosa, ela não deixa de ser mentirosa pelo simples fato dela levantar as mãos e aceitar o Senhor. Mas nós, muitas vezes, colocamos um fardo sobre essa pessoa, identificando ela como um cristão, e ainda com práticas antigas, com práticas habituais, com costumes do velho homem. Mas isso acontece quando alguém vem para o Senhor, ele vem com manias, ele vem com costumes, ele vem com situações que precisam ser tratadas na vida dessas pessoas. E em 1 Pedro 2, versículo 1, o apóstolo diz que esses cristãos revelam maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência, que foi o que nós lemos. Não está errado começar a vida assim. Incomum é amadurecer e continuar agindo da mesma maneira.
Então, nós às vezes olhamos para essas pessoas e já queremos exigir dessas pessoas uma mudança de repente, uma mudança repentina. E às vezes nós até mesmo atrapalhamos o processo de Deus, porque essas pessoas vão largando aos poucos. Eu já vi pessoas que eram fumantes extremos e quando aceita Cristo, continua fumando por um tempo, mas essa pessoa com o passar do tempo ela deixa o vício do cigarro. Eu conheço pessoas que aceitaram a Cristo bebendo, ou até mesmo aceitaram ao Senhor bêbadas, mas com o processo, com o tempo, eles conseguiram vencer o vício. Então não é necessariamente errado começar a vida cristã com manias, com erros e cometendo ainda coisas que trouxemos do passado. Isso não é errado, mas é errado, é incomum nós amadurecermos e continuarmos agindo da mesma maneira. Então existe uma necessidade em nós de, já que conhecemos o Senhor, já que entregamos a nossa vida para Ele, nós precisamos propor uma transformação, nós precisamos que o Senhor transforme a nossa vida. E nós começamos a abandonar as coisas que nós praticávamos com bastante hábito, mas que não são da vontade do Senhor. E nós vamos ler Salmo 34:8, para a gente embasar essa palavra. Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Então aqui a palavra de Deus nos orienta que é bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que nele em quem? Nele no Senhor, que nele se esconde. E ele fala para nós que provai e vede que o Senhor é bom. Quando o bebê espiritual ele identifica o Senhor, ele já começa tendo experiências. Assim que ele entrega a sua vida para o Senhor, naturalmente essa pessoa começa a ter experiências com Deus. E às vezes essas experiências se misturam com a vida que ele levava no passado. E às vezes nós, por falta de entendimento, não compreendemos muito bem e achamos até mesmo que aquilo é uma meninice, e de fato é uma falta de experiência espiritual. Mas com o tempo e com a busca, nós vamos ver mais para frente, esse bebê espiritual, esse recém-nascido espiritualmente, ele vai provar e ele vai ver que o Senhor é bom. A experiência dele não será apenas de um momento de aceitação, mas com o tempo ele vai começar a provar e ver, prova e vê que o Senhor é bom. E ele vai perceber que bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Vai começar um relacionamento entre o novo convertido e o Senhor. É semelhante ao relacionamento que inicia quando a criança nasce e ele identifica, o bebê muito rápido ele identifica a mãe, ele identifica a voz da mãe, ele identifica os movimentos da mãe, ele sabe, mesmo que ele não tenha as suas faculdades ainda todas formadas, mas ele sabe, quando a mãe fala, ele vira o rostinho para ver a mãe. Então, assim somos nós. E a criança, ele prova e vê que a mãe é algo bom para eles. Às vezes a criança está chorando sozinha ou no braço de alguém, mas quando a mãe pega e aperta aquela criança, afaga aquela criança, ela para de chorar. Por quê? Porque ela sabe que a mãe é algo bom. E é esse entendimento, é esse processo que nós precisamos ter quando nós achamos o Senhor. Quando o Senhor nos encontra, quando nós entregamos a nossa vida, nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom. Porque uma coisa é nós sabermos que Deus é bom porque as pessoas falam. Saber que Deus é bom porque está escrito na palavra. Saber que Deus é bom porque as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas outra coisa é nós termos uma experiência e ter uma prova e saber que o Senhor é bom para as nossas vidas. Efésios 4:15, para a gente
embasar mais uma vez aqui, Efésios 4,15, a palavra do Senhor diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aqui depois que nós provamos e vemos que o Senhor é bom, nós vamos crescer seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quanto mais nós crescemos em Cristo, menos espaço vai sobrando para as nossas práticas de bebê, para nossas manias de bebê, os nossos costumes de recém-nascido, aqueles costumes que nós trazemos lá do mundo, aqueles costumes que nós trazemos de antes de nós servirmos ao Senhor. A partir do momento que nós vamos seguindo a verdade em amor, nós vamos crescendo em tudo e vamos deixando as coisas de menino, vamos deixando as coisas de criança mimada e vamos passando a nos relacionarmos e mudar a nossa conduta através de Cristo. Nós vamos começar a seguir o Senhor. O novo convertido cresce por meio genuíno de um leite espiritual. Esse leite nada mais é do que a base dos fundamentos da fé cristã. Então, para que se tenha um crescimento, saudável, da mesma forma que uma criança, para crescer, né, as pessoas orientam, os médicos orientam, que a criança deve mamar até pelo menos 2 anos de idade, deve se alimentar pelo menos a 2 anos de idade, porque no leite materno tem anticorpos para doenças e para outras coisas, e é o alimento mais completo que uma criança pode ter. E aqui nós vemos que o novo convertido, ele cresce por meio de um leite espiritual. De que forma esse leite espiritual vem? Esse leite espiritual, esse alimento espiritual, ele vem através da palavra. Por que nós temos muitas pessoas que não crescem? Por que existem muitos cristãos que não passam daquela medida? Porque eles não se alimentam do leite espiritual, eles não se alimentam da palavra de Deus, eles não têm uma preocupação de comer desse alimento, então eles não crescem. Eles ficam velhos, mas eles não amadurecem. Existem pessoas que são velhos de igreja, são velhos de conhecimento, mas são meninos no amadurecimento, porque não se alimentam da palavra de Deus. E aqui nós aprendemos que o novo convertido só vai crescer por meio genuíno do leite espiritual, ou seja, do alimento espiritual. Só há crescimento para quem se alimenta. Imagina uma criança que só toma Coca-Cola e iogurte. Será que ele vai crescer saudável? Não, porque o alimento é incorreto. Imagina uma criança que vive só de biscoitinho e de skinny. Será que ela vai crescer saudável? Não, porque ela se alimenta apenas de bobeira. Imagina um novo convertido que se alimenta apenas de coisas supérfluas. Será que ele vai crescer? Será que ele vai se desenvolver? Será que ele vai se tornar um adulto saudável? Não, não vai se tornar um adulto saudável porque está se alimentando mal. E é muito fácil. Quem tem uma certa experiência, quando olha para uma criança que se alimenta mal, você percebe. Você percebe que essa criança é pálida. Você percebe que os olhos dessa criança são olhos fundos. Você percebe que essa criança quer ficar o dia inteiro dormindo, que ela não tem vigor, que ela não tem ânimo, nem mesmo para brincar. É uma criança que está se alimentando mal. E quando nós olhamos para alguém que está se alimentando mal espiritualmente, nós vemos uma pessoa com um semblante diferente. Ela não tem um semblante transformado. Ela não tem um semblante de servo de Deus que se alimenta da palavra. Ela não tem motivação. Ela não tem ânimo para congregar. Ela falta... Na nossa igreja só tem culto quarta e domingo. E a pessoa que não está bem nutrida, ela não consegue vir pelo menos em 2 cultos ou em 1 culto por semana. Por quê? Porque ela não está se alimentando, ela está fraca, ela está debilitada. Ou ela está se alimentando por coisas supérfluas que ela pensa que tem um efeito, mas não tem um efeito. E aí essa pessoa não consegue ter um crescimento.
Esse aprendizado, falando do aprendizado que estamos aqui na palavra, ocorre por meio de um estudo pessoal e da revelação dada por pastores e líderes. Então nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos meditar na Bíblia, na palavra de Deus, porque é ela que vai trazer para dentro de nós esse alimento espiritual. Colossenses 3:10: e vos vestistes de um novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós precisamos nos vestir de um novo homem. O novo homem é diferente do velho homem. Quando nós olhamos o novo homem e o velho homem à luz da palavra de Deus, nós vamos ver o velho homem, o Adão, que foi expulso do jardim por causa de desobediência à palavra de Deus. Essa é a característica do velho homem. Se existe cristãos, servos de Deus, que estão ainda na desobediência, que estão vivendo uma vida ainda fora dos padrões da palavra de Deus, é um velho homem, precisa se revestir do novo homem. E o novo homem é quem? O novo homem é Cristo. O novo homem, ele é perfeito, e ele se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A Bíblia fala que nós somos gerados imagem e semelhança de Deus. Então nós somos imagem do Senhor. Nós não somos, hoje, nós, a igreja do Senhor, nós não somos imagem e semelhança de Adão. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós não podemos ter os mesmos atributos que levaram Adão à queda. Nós não podemos ter esses mesmos atributos. Eu não posso viver com os mesmos atributos que levaram Adão à queda. Eu preciso buscar um revestimento do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o próprio Deus. E aqui nós vamos falar de uma renovação que ela precisa e ela deve ser colocada na mente das pessoas. Romanos 12:2. Romanos 12:2. É um texto bastante conhecido, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui a nova criatura, o bebê espiritual, sendo orientado pela palavra, não se conformar com esse mundo, mas transformai-vos. Essa transformação não é uma transformação no mundo, mas é uma transformação interior. A Bíblia está dizendo, se transforme, transformai-vos, significa se transformem pela renovação do vosso entendimento. Quando eu cheguei na igreja, quando eu aceitei o Senhor, eu mentia, eu adulterava, eu roubava, eu era desonesto, eu enganava as pessoas, eu era mentiroso e eu traía. Mas agora que eu conheci a Cristo, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, a minha mente precisa renovar. Muitas vezes nós queremos mudar o mundo, mas a nossa mente ainda está fechada com as coisas que nós vivíamos quando ainda éramos conhecedores das coisas do mundo, quando ainda vivíamos no mundo. Mas hoje o Senhor nos transforma para nós mudarmos a nossa vida, e nós precisamos mudar a nossa mente. Eu não posso me conformar com as coisas que me rodeiam. As coisas que me rodeiam, sendo elas ruins, elas não podem influenciar a minha vida, mas eu preciso mudar a minha mente, transformar a minha mente, renovar o meu entendimento. Só assim eu consigo experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só consigo entender que Deus está agindo em mim ou através de mim quando a minha mente é renovada. Quando a cultura adâmica, quando a mente do velho Adão é cauterizada e a mente de Cristo venha a nascer em nossas vidas e possamos evoluir. E quando a minha mente é renovada, automaticamente eu começo a deixar as coisas que eu praticava antes de me converter, antes de entregar a minha vida ao
para o Senhor. Então nós precisamos com muita força ter a nossa mente renovada. Nós precisamos com muita força ter a nossa mente mudada, a nossa mente transformada, a nossa cultura, os nossos valores. Quando nós chegamos diante do Senhor, nós tínhamos uma cultura, nós tínhamos um valor, mas isso precisa mudar, porque agora a cultura que nós temos é a cultura do reino. Os valores que nós vivemos são valores do reino. O mundo em volta não pode me influenciar. Eu não posso ir pelas modas do mundo, mas eu preciso ir e eu devo ir pelo o que a palavra do Senhor me orienta. Aí fora estão dizendo que eu posso abandonar minha esposa, casar 10 vezes e viver uma vida normal, natural. Isso é o que as pessoas dizem lá fora, mas não é o que a palavra de Deus me orienta. A palavra de Deus me ensina que eu devo ser um homem que cuida, que zela, que cuida do meu lar, que zela da minha família, que ensina os meus filhos. E essa é uma cultura que o reino de Deus deve plantar no coração do homem. O homem que serve a Deus, mas ainda está na prática das coisas antigas, na justificativa das coisas antigas, ele não conseguiu ainda deixar de ser menino. Ele continua sendo menino espiritual. Ele precisa ter uma mente renovada para entender e aprender a lutar pelas coisas que o reino de Deus proporciona. Glória a Deus. Para cumprir a vontade do reino. A renovação da mente é um processo pelo qual abandonamos as máximas e paradigmas do mundo e passamos a incorporar os valores e princípios do reino. Foi o que nós falamos. Sabe aquela pessoa que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, ninguém me muda, e é o meu jeito, e eu não vou mudar, e eu sou assim mesmo, se Deus me quiser desse jeito? Essa é uma cultura adâmica. Essa é uma cultura do velho homem. Essa é uma cultura que quando você de fato nasceu para Cristo, você, por um tempo ainda a gente pode aceitar essa prática, esse entendimento seu, mas ele precisa ser transformado. Porque não é esse o procedimento, essa não é a forma que Deus fez para nós sermos. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, se não me engano, diz: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Então, com a minha mente renovada, eu vou buscar conhecer e prosseguir o Senhor. E quando eu conheço a Deus, quando eu sei quem é Deus, quando eu conheço os princípios de Deus, eu vou entender que o eu nasci assim, eu cresci assim, e ninguém me muda. Não cabe para um homem que nasceu de novo, não cabe para uma mulher que nasceu de novo, precisa ter uma transformação. Se nós estamos nessa prática com 5, 10 ou 15 anos de crente, nós ainda somos meninos, somos bebês espirituais, precisamos crescer, precisamos evoluir, porque Deus não usa bebês. Deus não, eu acredito em uma das palavras que a gente ministrou, estava dizendo que o Senhor, ao contrário de nós, né, Ele não vai dar uma criança para uma outra criança cuidar. Deus não é como nós, com a nossa geração, que um rapaz com 14 anos ele é pai, uma mocinha com 12 anos ela é mãe. Não é esse o processo natural. E espiritualmente falando, isso não funciona com Deus. Deus não dá filhos para quem é imaturo. Deus não dá filhos para quem ainda é bebê. Já imagina uma criança cuidando de outra criança? Não é esse o padrão que Deus estabelece. Então, se você quer crescer, se você quer dar fruto no reino de Deus, se você quer ser um homem de Deus, você precisa crescer. Precisa deixar de ser bebê, deixar de ser criança, deixar de ser bebê espiritual. Essa transformação não é automática, a gente já falou lá no começo. O seu sucesso depende do empenho que o novo convertido dá às coisas espirituais. Por que muitos de nós demoram a crescer? Porque não se empenha nas coisas espirituais. Porque não dá valor às coisas espirituais. Porque pensa que as coisas espirituais não tem tanta importância, que todas as outras coisas são mais importantes do que o momento de oração, do que o momento meditando a palavra, do que frequentar os cultos. Muitas vezes as pessoas pensam que pode congregar online, que não precisa estar próximo das pessoas. E aí nós temos um problema.
Geralmente quem não quer estar próximo de pessoas não gosta de pessoas, tem dificuldade com pessoas e ainda é bebê. O fato de nós congregarmos faz com que nós fiquemos próximos a pessoas que às vezes não são tão agradáveis assim para nós, mas há uma necessidade nossa de estar próximo delas para nós crescermos espiritualmente. O ato de congregar é um ato de crescimento espiritual, nós precisamos crescer. Então, quando nós não crescemos, nós temos problema em todas as áreas e em todo o nosso relacionamento. Um bebê vai se transformando em criança com o tempo. Se o novo convertido insiste no caminho, é alimentado com leite da palavra e se firma nas bases da fé, ouvindo e repetindo até fixá-las, as mudanças vão aparecendo em sua vida. Então, qual que é a receita para nós crescermos? Nos alimentarmos da palavra, nos alimentarmos da oração, colocarmos a nossa vida no altar do Senhor dia após dia. Congregar. A Bíblia fala que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Nós precisamos, para crescer, congregar. Por que existe igreja? E por que existe tanta igreja? E por que existe igreja de todos os tipos? Porque as pessoas precisam congregar. As pessoas precisam ter um local para elas irem 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, dobrarem o seu joelho, orar ao Senhor e fazer comunhão com as outras pessoas, porque é assim que nós crescemos. Se nós ficarmos só em nós mesmos, o nosso crescimento é muito menor. E não é preciso apresentar aos bebês espirituais uma lista de doutrinas sobre o que eles podem ou não fazer, vestir ou falar. Às vezes nós erramos como igreja, porque nós não somos ainda maduros. E às vezes a pessoa entrega a vida para Cristo hoje, antes dela sair ela já ganha uma saia, ela já ganha uma blusa, e ela já ganha uma série de orientação acerca das coisas que ela não deve usar. Nós pressionamos a pessoa, e a pessoa não passa a não conhecer o Senhor, ela passa a conhecer as regras do local. Às vezes a pessoa vem até mesmo de bermuda, ou vem até de boné, ou vem de uma camiseta regata na igreja, e ela aceita a Cristo. Antes dela sair na porta, alguém já fala para ela, já dá uma calça, já coloca uma camisa, já coloca algumas regras, já quer impedir que ela faça uma série de coisas e impede o crescimento natural dessa pessoa. Esse não é o nosso trabalho, até porque se esse indivíduo que está nascendo de novo, ele tiver gosto, desejo de congregar, desejo de participar dos cultos, de participar do ensino, o Espírito Santo que fala com ele, vai orientando a vida dele a ponto dele entender que algumas coisas não são lícitas para ele, e ele mesmo vai abandonando. O Senhor vai dando graça, o Senhor vai dando força, e ele vai abandonando. Aleluia. Então nós precisamos entender que não é a nossa imposição que muda a vida das pessoas, mas é o